E a gente permanece em Brasília. Agora a gente faz contato com a nossa repórter de política na capital federal, Lara Alves, porque a última semana antes do recesso legislativo, Lara, com previsão de votação da reforma tributária, do pacote de corte de gastos na Câmara. Aí a gente tem sessão no Congresso para votar orçamento, tem o projeto dos celulares que a Luciene trouxe agora. Uma semana bem agitada, mas parece que é muito projeto para poucos dias, né? Exatamente, Adriana. Boa noite para você, para quem nos ouve. Olha só, final de ano costuma ser bastante agitado aqui no Congresso Nacional. Sempre ficam pendentes para essas últimas semanas algumas matérias, principalmente as questões orçamentárias. Mas esse ano foi um pouco além, foi um ano bastante atípico, principalmente por conta das eleições municipais e também daquele bloqueio das emendas que foi determinado pelo ministro Flávio Dino. Isso mudou um pouco o humor do Congresso para votar algumas pautas. Então a gente chega nessa véspera de recesso legislativo. O recesso começa de fato no dia 22, domingo que vem, mas já na sexta-feira não deve ter nenhuma atividade legislativa no Congresso. Na verdade, o desejo do presidente Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas, é encerrar de vez as atividades legislativas na quinta-feira, ou seja, temos só 4 dias pela frente para enfrentar essas matérias que são importantes e que o Congresso trata como indispensáveis para entrar no ano de 2025. Na Câmara dos Deputados, o calendário prevê que na terça-feira, isso é uma informação de bastidores, seja votado o texto da reforma tributária da regulamentação que foi votado ontem no Senado Federal. Então, esse texto ainda vai passar por discussões. O principal relator é o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas. Ele vai discutir com o Colégio de Líderes e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, neste fim de semana e também na segunda-feira, para defender algumas questões e também para tratar de alguns pontos polêmicos. A Câmara vai ter que decidir se segue com o texto que foi aprovado no Senado ou se retoma aquele texto que foi aprovado pela própria Câmara dos Deputados no mês de julho. A tendência é que fique, de fato, com o texto do Senado, mas que proponha algumas alterações à versão que foi votada ontem e que é de autoria do senador Eduardo Braga, do MDB. Também na Câmara dos Deputados a gente tem a questão do corte de gastos. Ele tem que começar a tramitar na Câmara e depois segue para o Congresso para então ser aprovado e remetido à sanção do presidente Lula. Esse pacote está dividido em um projeto de lei complementar e uma proposta de emenda à Constituição. O projeto de lei e o projeto de lei complementar já estão mais ou menos discutidos. Tem algumas questões polêmicas, como a questão do BPC. Tinha alguns pontos nesse texto que chegou do Poder Executivo e que restringia o acesso a esse benefício, mas esses trechos devem cair. Isso já foi articulado com a bancada do próprio PT na Câmara dos Deputados. A questão da PEC já é um pouco mais complicada. A gente precisa lembrar que o regime de tramitação da PEC costuma ser mais longo. Então, primeiro ela passa por uma análise de admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, depois é instalada uma comissão especial que se reúne, se não me engano, ao longo de 10 sessões para discutir o texto e só depois levá-lo ao plenário. Então, vai ter uma manobra regimental ali. Essa PEC deve ser apensada, anexada a uma outra PEC que já passou por esses trâmites para acelerar a votação. É um regime que o presidente Arthur Lira chamou de especialista. Depois, esses 3 projetos seguem para a discussão no Senado. No Senado Federal, tem também a questão do projeto dos celulares nas escolas, que a minha colega Luciene Landim, minha dupla aqui de Congresso Nacional, trouxe agora há pouco. E a tendência é que se vote sim esse projeto no Senado Federal. Foi uma informação repassada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ontem à noite. Agora, para encerrar, também tem o orçamento, né? Vai ter uma sessão do Congresso Nacional, a expectativa é que ela aconteça na quinta-feira à tarde, onde vão ser votadas a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também a Lei Orçamentária Anual, que prevê as despesas e também a arrecadação do governo para o ano que vem. Ufa, né, Lara? Vai ser uma semana e tanto, então, semana que vem. Exatamente, Adriana. Eu tô com a expectativa de chegar muito cedo no Congresso, eu e a Luciene, sairmos muito tarde todos os dias. Na Câmara já tem um hábito de levar sessões para 11, meia-noite. Então, a gente já está com essa expectativa, porque essas matérias têm, de fato, que ser votadas antes de virar o ano. E, olha, o governo federal deu um gás para a votação, principalmente do pacote de corte de gastos. Foi liberado mais ou menos 1,7 bilhão de reais em emendas PIX para os deputados e senadores entre
entre ontem e hoje. E o presidente também da Câmara, Arthur Lira, já cancelou todas as reuniões de comissão, né? Então é foco total nessas votações para que tudo seja liquidado antes do dia 20, né? Exatamente, é o famoso esforço concentrado. Isso aí. Ai, Lara, obrigada, viu, por esse esforço concentrado aqui no nosso Tempo News 2 também. Um bom fim de semana para você, querida. Até a próxima. Obrigada, Adriana. Boa noite para você e para os nossos ouvintes.